que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Cristo, que Ele é o Salvador de sua alma. Graça essa, Senhor, que foi derramada sobre nós, sem ao menos merecermos, mas o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos amou com amor eterno, o Senhor nos amou com um amor inexplicável, porque não há nada de bom em nós, não há nada de bom em nós, mas o Senhor nos amou e nos redimiu, nos justificou e nos mudou, Senhor, nos transformou. Aleluia, aleluia. Oh Jesus, santo, 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 santo. Que amor é esse, Senhor? Pois eu sei que nós não merecemos. Eu não sei, Senhor, o que o Senhor viu na humanidade, eu não sei o que o Senhor viu em nós, mas o seu amor é grande demais, é grande, tão grande que nós não podemos alcançar, a retribuir da mesma maneira, mas aquilo que nós temos, ó Pai, nós damos, te damos o coração, te damos o nosso coração. Queremos beber a cada dia do cálice da salvação. A cada dia queremos beber desse cálice, Senhor, entregando a Ti o nosso amor, entregando a Ti o livre-arbítrio, deixar o Senhor guiar as nossas vidas, deixar o Senhor guiar os nossos passos. Ajuda-nos a vencer a cada dia, Senhor, a nossa própria carne, Senhor. Aleluia. Oh Jesus, que amor é esse? Cante outra vez. Sua Bíblia em Mateus, no capítulo 27. Mateus, no capítulo 27, a partir do verso 33. Aleluia. Mateus 27, verso 33 em diante. Glórias a Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Agora eu peço a atenção de todos. Procure não se movimentar pela nave da igreja. Procure ficar no seu lugar, prestar atenção na palavra de Deus. Evite ficar levantando, indo ao banheiro. Vamos falar sério, né? A gente está em casa, a gente não vai tanto ao banheiro como a gente vai à igreja, quando a gente está na igreja, alguns, né? Isso talvez seja imperceptível, mas possa ser algo espiritual, querendo atrapalhar você de receber o que Deus tem para dar. Então procure estar atento, procure prestar bastante atenção. Aos pais eu peço para não deixarem as crianças virem aqui para frente, não deixarem soltas pela nave da igreja. O momento da palavra é um momento muito sagrado, é um momento muito importante. É um momento em que Deus está falando com a gente. Então preste bastante atenção. Se alguém começar a conversar perto de você, chama a atenção dele. Se for atrás de você, olha para trás e peça para ele a gentileza de não conversar, e sim de prestar atenção na palavra de Deus. Tá certo? Amém? Mateus 27, verso 33, está dito assim: chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e assentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Tome o seu assento. .
Ore comigo. Querido Deus, nosso Pai Celestial, essa é a Tua palavra. E nós viemos aqui agora encarecidamente pedir, clamar, suplicar que o Teu Espírito Santo fale profundamente dentro de nós. Fale profundamente ao nosso ser, Pai, a todo o nosso ser, para que o nosso ser continue sendo trabalhado pelo mesmo, continue sendo moldado à estatura do homem perfeito que é este Jesus, o Teu Cristo, o Teu Filho, o nosso Salvador, que se entregou naquela cruz maldita para salvar as nossas vidas da morte eterna. Pai Santo, soberano, glorioso, vem falar conosco com esta palavra, que é o Teu poder sendo revelado a todo aquele que crer e a todo aquele que vier a crer, que é a palavra de salvação para todo que crê, mas de condenação para quem não crê. Pai, em nome de Teu amado Filho, Jesus, esteja falando conosco. Diga amém. Aleluia. O tema da mensagem nada mais é do que a cruz de Cristo. Deu para perceber na leitura. A cruz de Cristo. Saiba você que a cruz de Cristo, ela é pré-histórica. Ela já existe desde a eternidade. O plano de Deus para salvar a humanidade é pré-histórica, ou seja, antes do começo, antes do Gênesis, antes da criação do mundo, antes da criação do homem. A cruz de Cristo já estava declarada na eternidade pelo próprio Deus. E por que será que ela está declarada desde a eternidade? Se você olhar comigo, não perca Mateus, porque a gente vai ficar em Mateus, Efésios. Como eu gosto de citar esse texto de Efésios, capítulo 1 de Efésios. Capítulo 1, vou pegar desde o verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Veja que Paulo escreveu essa carta e endereçou ela aos cristãos desta cidade, que posteriormente a mesma carta passou a falar com os cristãos de toda a terra, em todas as gerações até os dias de hoje. Verso 2: a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu, porque Deus escolheu você, porque Deus escolheu a mim, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. A Bíblia está nos declarando aqui que a cruz de Cristo, ela já está declarada, seu sacrifício, sua morte, sua ressurreição, já está declarada lá na eternidade, antes de tudo existir aqui. Antes de tudo existir aqui. Por que ele fez isso? Porque ele escolheu um povo para ele. Ele escolheu um povo para ele. Ele escolheu um povo para adotá-lo e chamá-lo de filho, filhos, filhas. E ele escolheu esse povo, e esse povo estaria vivendo num mundo de pecado. Esse povo estaria vivendo num mundo de trevas.
Esse povo estaria vivendo num mundo governado pelas trevas, pelo diabo, porque o mundo jaz no maligno. Então a sua cruz, a cruz de seu filho, ela está declarada, seu sacrifício está declarado na eternidade. E a Bíblia vai confirmar isso em mais um texto, que é 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 18. Acompanhe comigo. 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 18, 19 e 20. Aleluia. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Amém? Cristo conhecido antes da criação do mundo, já existia um plano de salvação na eternidade. O pecado nem havia existido ainda no mundo. O pecado já acontecera lá, na eternidade. Um ser chamado Satanás, que até então lá na eternidade era um anjo querubim, nele, no seu coração, surgiu o pecado, pois ele quis ser maior do que Deus, igual e maior. Então o pecado já existiu lá na eternidade, mas como lá no reino de Deus nada impuro permanece, este diabo, este demônio foi lançado no planeta chamado Terra, foi lançado aqui, depois dele criado. Lá na eternidade, num determinado momento, o Senhor criou o universo, e criou os planetas, e criou o planeta Terra, e lançou Satanás nele, e creio eu que esse planeta foi destruído quando ele foi lançado. Veja que quando Deus vai criar a terra, quando ele vai criar a vida na terra, porque se você prestar bem atenção nas entrelinhas, o planeta está criado lá no Gênesis, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então o mundo está criado, mas no verso 2 diz que ele estava um caos. O verso 2 diz que ele estava um caos, ele não tinha forma, ele estava vazio. Por quê? Porque lá na eternidade, um ser chamado anjo de luz pecou contra Deus, e ele então, o Senhor o lançou neste mundo, e este mundo foi destruído, e ficou um caos, e não havia forma nele, estava vazio. E aí então no verso 3, o Senhor Deus começa a criar a vida nesse planeta, a dar vida a ele. Ele diz: haja luz, e houve a luz, o conhecimento de Deus, e tudo começou a ser criado. Então Deus já sabia de tudo, o Senhor já sabia de tudo, porque a Bíblia diz que Deus é presciente, Ele conhece o futuro. Então não estaria escrito em Efésios, que nós acabamos de ler aqui, que Ele nos amou ainda lá na eternidade. Ele nos amou ainda lá, nem existíamos, éramos um projeto em seu coração, éramos um projeto, mas Ele já vira todo o futuro. Então na eternidade, a cruz já está declarada, Jesus já sabe que terá de vir a este mundo para salvar os que creem. Amém? Dizem algumas religiões que Deus não sabia disso, que Deus não sabia que o homem ia pecar. Então Deus criou um plano de emergência para a salvação da humanidade, um plano emergencial para salvar. Aí Ele enviou Jesus. Mas isso não é verdade.
A Bíblia está nos declarando que o Senhor, Ele já foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, já está declarado a sua morte vicária neste mundo, desde a eternidade, desde a fundação, então não é um plano emergencial, não foi um plano emergencial, porque Deus já sabia que neste mundo existiria um povo que o amaria, que reconheceria seus pecados, se arrependeria e passaria a crer em Jesus. Então por isso lá na eternidade Deus já preparou tudo para a salvação das almas neste mundo, das quais eu sou uma destas almas e você é outra. Amém? Um outro texto, Atos 2, 23, Atos capítulo 2, no verso 23, está dito assim: este homem, Jesus, foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Entendeu? Ou seja, já havia um pré-conhecimento de Deus, ou seja, já estava pré-determinado por Deus a morte de Jesus. E Jesus ainda diz, né, no texto, quando Jesus está sendo preso, quando ele está sendo, no momento da sua prisão, ele diz: não são vocês que tiram a minha vida, homens ignorantes. Eles pensavam que eles estavam tirando a vida de Jesus. Os fariseus invejosos, hipócritas, maldosos, eles acreditavam que eles estavam tirando a vida de Jesus, que eles estavam impedindo Jesus de governar. Aqueles homens maldosos, os romanos, soldados, Pilatos, que lavou suas mãos porque não quis se envolver, todos esses acreditavam que estavam tirando a vida de Jesus. Mas Jesus disse: não são vocês que estão tirando a minha vida, sou eu que estou entregando a minha vida para a salvação de vocês. Entendeu? Jesus é quem estava entregando a sua vida, ninguém estava tirando, Ele estava doando. Ele ainda diz para Pedro, quando ele repreende Pedro que tentou salvá-lo, ele diz: Pedro, não pense você que se eu quisesse, meu pai não enviaria aqui 12 legiões de anjos para me tirar dessa situação. Ele disse aos discípulos: era isso que eu dizia para vocês quando estávamos reunidos, que era necessário que eu fosse morto, e que no terceiro dia eu ressuscitasse. Era isso que eu dizia para vocês. Mas eles não compreendiam. Então o Senhor Deus sempre teve o controle de tudo. Ele sempre teve o domínio de tudo. Alguém possa perguntar: mas por que então o universo, para nós, né? Para nós o universo é infinito, para Deus não, né? O universo para Deus ele é finito, porque foi Deus quem criou, então existe um limite, né? Mas para nós é infinito, é impossível alcançarmos, né? Ele criou todas essas coisas. Então alguém possa dizer: por que Deus, depois de ter feito um universo tão gigantesco e infinito, só no nosso sistema solar acho que tem 9 planetas, não me lembro bem, fugi da escola faz tempo, né? Mas os outros sistemas solares também existem muitos planetas, e a cada dia a ciência vem descobrindo outros planetas. Saiba que a ciência avistou um planeta parecido com a Terra. A ciência, os cientistas, né, com seus poderosos telescópios, telescópio Hubble, aí tem um outro aí muito mais potente, diz que eles avistaram um planeta idêntico à Terra, maior que a Terra, e com parecido com a Terra, então, ou seja, deva ser um planeta habitável, né? Então aí alguém possa dizer: por que Deus então não lançou o diabo num planeta desse daí e deixou a gente em paz nesse planeta?
Por que ele não fez isso? Porque assim como o diabo teve o livre-arbítrio para escolher pecar contra Deus, os filhos de Deus também tenham o livre-arbítrio para escolher se querem Deus ou se não querem. Para a humanidade toda escolher se querem Deus ou se não querem. Entendeu? Deus não quer escravos. Se ele quisesse escravos, ele teria criado a inteligência artificial para fazer tudo o que ele manda. Ele teria feito robôs. Ele não quer ninguém assim. Ele quer que as pessoas o amem e o sirvam por escolha própria. Então por isso o diabo foi lançado na terra, para nós sermos provados, para a humanidade ser provada e fazer sua escolha. Eu já fiz a minha, você fez a sua. Nós entregamos a nossa vida para Jesus, porque cremos no seu sacrifício, porque cremos na sua morte vicária, porque cremos que ele morreu e foi ressuscitado pelo Pai, e também cremos que um dia ele vai voltar e vai arrebatar a sua igreja e vai levar para debaixo de um novo céus e de uma nova terra que está criada. Está criada para ser dada de presente a todo aquele que creu nele aqui. Entendeu? Então, foi por isso que o diabo foi lançado aqui. Ele veio, seduziu o homem, fez o homem pecar, mas Deus já tinha tudo sob controle, porque na eternidade, a morte de Cristo já está declarada, a salvação virá, e ela veio, e ela é real, verdadeira, e eu já me apoderei dela, e você também, porque cremos em Jesus. Amém? Glória a Deus. Ou seja, o Calvário não foi um acidente, porque existem aqueles, existem as religiões, os líderes espirituais que dizem que foi um acidente, que aquilo não era para ter acontecido. Como uma vez disse o Papa, palavras que foram tiradas depois do contexto do que ele tinha dito, mas que é uma coisa muito séria. Quando ele pegou o Evangelho, uma Bíblia pequenininha, ele falou assim: aqui está a história do fracasso de Deus, Então para muitos, a história, o drama, o maior drama da história, que foi a cruz de Cristo, foi o fracasso de Deus, foi o fracasso. Mas aquilo que para os ímpios, para os tolos, foi um fracasso, para quem crê, este tem a certeza de que foi a justiça de Deus sendo feita. Cristo morrendo por nós, para pagamento dos nossos pecados, porque nós somos incapazes de pagar pelos nossos maus feitos. Nem o ser humano teria a capacidade de pagar pelos seus pecados para entrar no reino de Deus, porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória, todos estão afastados de Deus, então nenhum ser humano é capaz. Existe aquela religião que acredita que as boas obras o levarão ao céu. Existe aquela religião que acredita que ele recebe um tempo para viver aqui, aí quando ele morre, depois ele volta, nasce de novo, reencarna, para continuar se moldando, para que um dia, em uma determinada reencarnação, esta seja a última reencarnação, para que enfim ele alcance a redenção. Então são muitas as crenças acerca da eternidade. O ser humano em si, ele acredita que exista uma eternidade, ele acredita que exista vida após a morte. Há quem negue, mas no coração ele sabe que tem alguma coisa depois, porque há uma percepção dentro de nós, deixada por Deus, de que há algo depois da morte, existe vida após a morte. Então eles tentam acreditar de várias maneiras. Por que eles tentam acreditar de várias maneiras? Por que eles acreditam, que tantos acreditam, que as boas obras os levarão a uma redenção, os levarão ao céu, a uma vida eterna? Por que eles acreditam assim? Porque eles não querem se arrepender do mal que fazem.
Eles não querem reconhecer seus pecados, porque em Cristo Jesus, só pode ser salvo quem reconhece que é um pecador. Em Cristo Jesus só pode ser salvo quem reconhece e se arrepende, e pede perdão a Ele, e aprende a perdoar também o seu semelhante. Então a maioria não quer admitir isso. Então eles procuram seus meios de salvação, acreditando que serão salvos pelo que estão fazendo. Mas a Bíblia diz que só há uma forma do ser humano ser salvo e receber vida eterna: é crendo em Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. Entendeu? Então aquilo que para muitos foi um fracasso, para os que foram alcançados por Cristo, foi a vitória. A morte foi vencida por Jesus depois da cruz. A morte foi vencida por Jesus depois da cruz, porque a Bíblia diz que Ele morreu, Ele entregou, Ele deu um grande brado, entregou o seu espírito. Aí os homens lá, foram até Pilatos e pediram o corpo de Jesus, tiraram o corpo de Jesus, levaram Ele para dentro de uma sepultura nunca usada por ninguém, emprestada para Ele, e Ele ficou ali por 3 dias. Por que 3 dias? Porque havia sido profetizado desde o princípio. Muitas profecias do Velho Testamento declaravam 3 dias. Então Jesus tinha que ficar 3 dias morto. O que será que ficou fazendo Jesus enquanto estava morto? Pedro diz em sua carta que Jesus desceu lá no inferno. Ele desceu lá no inferno. Ele diz que Jesus pregou aos espíritos em prisão, aqueles que morreram no dilúvio, só para aqueles, porque ainda não havia sido anunciado nada para aqueles. Deus destruiu a eles sem dar chance, mandou o dilúvio e matou a todos. Parece que Deus havia sido injusto, mas não. O grande dia chegou e Jesus desceu lá e foi pregar para estes. Não sabemos o que aconteceu. Não posso afirmar que Ele tirou essas pessoas de lá e levou para o reino, para seu reino. E também não posso afirmar que eles continuaram lá. Porque alguns dizem, não, mas não tem como Jesus ser tirado eles de lá, porque eles já morreram e tal, não havia chance para isso, eles tinham que ouvir apenas. Já pensou, Jesus chegou lá e falou assim, olha, eu vim, mas vocês já morreram, não tem chance para vocês, é só para vocês saberem que eu vim. E foi lá e passou para o seio de Abraão, e todos aqueles que morreram aguardando o cumprimento da promessa de um Messias, de um Salvador, foram levados por Ele ao terceiro céu. Bom, eu me recuso a acreditar que esses espíritos, que estas almas foram deixadas lá no inferno. Lá ficaram certamente todos aqueles que recusaram obedecer a Deus no deserto. Todos aqueles que tentaram a Deus no deserto, continuam lá, porque não se arrependeram. Entende? Então, durante esses 3 dias, Jesus desce no inferno, prega as almas que estão aprisionadas, passa o abismo, vai ao seio de Abraão, que também era lá embaixo, pega todo mundo que está lá, e sobe ao terceiro céu. E agora o seio de Abraão, o paraíso, está no terceiro céu. Quando Jesus disse para o ladrão, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso, esse paraíso é o terceiro céu. Entendeu? Então Jesus estava trabalhando mesmo depois que morreu. Ele trabalhou. Jesus não descansa. Ele não descansa. Ele declarou aos discípulos e todos aqueles que viam seus milagres: eu e o Pai trabalhamos até agora, nós não descansamos. Não descansamos. Então naqueles 3 dias o Senhor Jesus também estava trabalhando. Ele foi lá no inferno vencer a morte. Figuradamente ele tomou das mãos de Satanás o poder da morte, a chave da morte. Porque até então o diabo tinha poder sobre a morte, mas agora não tem mais, porque Jesus venceu a morte. Ou seja, o diabo tinha poder na morte no sentido de manter todo mundo morto. Manter todo mundo morto.
Ninguém podia habitar o céu, ninguém podia ser levado para Deus. Então Jesus vai lá no inferno e vence a morte, toma das mãos do diabo essa chave, e com essa chave ele abre o terceiro céu e leva para lá todos os que creram, e dá direito a todos os que estão aqui de estarem lá um dia também. Entendeu? Glória a Deus. Então o Calvário não foi um acidente, mas um plano divino. Olha João 3, verso 14. João 3, verso 14. Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. 15. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Viu? Não foi um acidente. Pedro chegou, não, Jesus, se é para lá a tua cruz, vamos para cá. Jesus, afasta-te de mim, Satanás, para trás de mim. Para isso eu vim. Então não foi um acidente, né? Não foi algo imprevisto. Não foi algo imprevisto. Em João 10, 11, João 10, do verso 11 em diante, até o verso 18, diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu o conheço, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, e é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Será que não dá? Eu acabo de sentir algo assim dentro de mim, assim. Que amor é esse? Ele é Deus. Jesus é Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra se humilhou e se fez carne e habitou entre nós. Para quê? Para quê? Se nós não merecemos, mas Ele nos amou. Disse: vou salvá-los, vou resgatá-los. Tanto que Jesus disse para eles naquele período, por 2 ou 3 vezes: eu vim buscar aquilo que se havia perdido. Lembra? O Senhor te amou lá na eternidade, amou a nós lá na eternidade, já estávamos no coração de Deus, mas nascemos no mundo já perdidos. Nascemos neste mundo já perdidos por causa do pecado original. Todos nascemos do pecado também, então estamos perdidos e afastados de Deus. Então Jesus disse: eu vim buscar aquilo que se havia perdido, aqueles que são do meu Pai, aqueles que são meus. Por isso Ele se fez carne, por isso Ele se tornou um de nós, para nos resgatar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo inteiro, que Deus amou a humanidade toda, de todas as gerações, de todos os tempos, mas Ele só veio salvar os que creem, porque Ele só pode salvar os que querem ser salvos. Não é possível salvar quem não quer ser salvo. Entenda isso.
Não pensem que Deus em algum momento está sendo injusto com as pessoas lá de fora. Não pense que Ele está sendo injusto, não. Ele não pode salvar quem não quer ser salvo. Ele só pode salvar quem quer a salvação. Eu quero, você quer, por isso Ele nos salvou. Então Ele morreu por estes, para salvar os que creem, os que querem ser salvos. Amém? Cristo foi para a cruz não apenas porque os judeus entregaram eles lá, por inveja, porque eles tinham inveja de Jesus. Eles odiavam Jesus porque Jesus, Ele conquistou as multidões. Aqueles judeus devotos, eles eram ambiciosos, gananciosos. Eles queriam tudo para eles, eles queriam posição, eles queriam manter a posição, eles eram respeitados, muitas vezes idolatrados. Então quando Jesus chegou na sua humildade e começou a dar amor às pessoas, a curar as pessoas, a alimentar as pessoas, aqueles passaram a odiar Jesus. Então Cristo, Ele foi para a cruz, não só porque estes homens o odiaram e o invejaram, Ele não foi para lá apenas porque Judas o traiu, por causa de 30 moedas de prata, Ele não foi lá para a cruz, só porque Pilatos o condenou por covardia, porque Pilatos foi um covarde, Ele entendia que aquilo não estava certo. Pilatos, olha lá o texto, lê a história, você vai ver que Pilatos, ele entendia que aquilo estava errado, ele não queria condenar Jesus. Ele fala, esse homem não fez nada de errado. A mulher de Pilatos fala, não condene esse homem, porque eu tive um sonho horrível, nós vamos sofrer consequências disso. Mas Pilatos, por medo, por covardia, medo de perder sua posição, porque os judeus ameaçaram Pilatos, se você não o condenar, nós vamos dizer para César que você tem um outro rei, porque este se declara rei. Então, mas Jesus não foi condenado porque Pilatos, por covardia, mandou ele para a cruz. O Senhor Jesus, Ele foi para a cruz porque o próprio Pai o entregou por amor. E o próprio Jesus também foi para a cruz porque Ele se entregou a si mesmo por amor a nós. Entendeu? Aquela cruz, como muitos já disseram, como eu já ouvi em pregações, aquela cruz era para Barrabás. Mas eu vou dizer para vocês que eu discordo. Aquela cruz não era para Barrabás. Aquela cruz era para Jesus. Porque eu comecei aqui a minha pregação dizendo para vocês que esta cruz está declarada lá na eternidade para Jesus. Então aquela cruz não era para Barrabás, aquela cruz era para Jesus. Barrabás era um condenado, ele morreria crucificado, mas aquela cruz não era para ele, não era o dia de Barrabás, não era, ainda não havia chegado o dia de Barrabás morrer, havia chegado o dia de Jesus, o nosso Senhor, morrer pela humanidade, morrer por nós. Então aquela cruz era para ele. Se aquela cruz fosse para Barrabás, e Barrabás tivesse ido para ela, então nós não estaríamos aqui hoje. Não estaríamos aqui. Não haveria chance para a humanidade. Com certeza o mundo não teria chegado até aqui. Ele teria acabado naquele tempo. Teria se acabado naquele tempo, a humanidade teria sido destruída naquele tempo, eliminada naquele tempo. Mas porque aquela cruz era para Jesus, nós estamos aqui hoje. Louvando o seu nome, trazendo à memória o seu sacrifício, fazendo menção da sua morte, morte que trouxe para mim e para você e a todo que crê, morte que trouxe a vida, porque Jesus disse, o ladrão vem senão a roubar, matar e a destruir, mas eu vim para trazer vida, vida com abundância. E essa vida foi dada através de sua morte, através da sua morte na cruz. Temos que amar Jesus. Temos que amar Jesus.
temos que valorizar seu sacrifício todos os dias, porque ele entendeu que ia valer a pena fazer o que ele fez, ou melhor, ele tinha certeza que valeria a pena. Ele diz isso lá em algum verso de Isaías 53, quer ver? Isaías 53, pegar do verso 10 em diante. Contudo, foi da vontade de Yahvé esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora Yahvé tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade de Yahvé prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Ou seja, aqui está dizendo que valeu a pena, antes de acontecer, porque aqui era uma profecia de pelo menos 400 ou 600 anos antes de Jesus, e aqui já estava declarado pelo profeta Isaías, que valeu a pena. Quando ele foi levantado naquela cruz, ele atraiu muitos a ele, dos quais eu e vocês somos entre eles, nos atraiu até ele, e somos salvos, amém, igreja? Mais um texto é João 12, 20, que diz assim: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betesda da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Amém? Viu, mais uma vez ele declarou lá numa festa, que ele veio para isso, ele veio para morrer, como um grão que morre e é lançado na terra, e de repente germina, cresce e dá muito fruto. Assim Jesus tinha que morrer, porque ao voltar, ao ressurgir, ele viria com muitos frutos, a igreja que está sobre a terra, a igreja de Cristo que está sobre a terra. Você é um fruto da morte de Jesus. Nós somos frutos de sua morte, porque a sua morte nos trouxe a vida. Entendeu, igreja? Amém? E o que a gente faz com tudo isso? E agora, o que a gente faz? Eu encerro essa mensagem dizendo que haverá continuidade dela, porque existem muita coisa para falar sobre esse texto inicial de Mateus 27. Então, se o Senhor me der a oportunidade, eu vou continuar até terminar as pregações dentro desse texto de Mateus 27, do 33 ao 56. Mas hoje
eu encerro essa mensagem lá no Salmo, no livro dos Salmos, o Salmo de número 116, que você conhece. 116. Eu vou pedir para a Maria mudar a tradução aqui da tela, e eu vou ler na tradução da tela. Salmo 116, no verso 12 em diante. Olha aqui para a terra. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Ou seja, deixa aí, tá, que a gente vai continuar. Você ouviu uma mensagem aqui hoje sobre a cruz de Cristo, sobre o amor dele por nós. Você ouviu que tudo isso já estava preparado lá na eternidade por sua causa, por nossa causa, por causa do amor que ele tem por nós. Ele nos salvou naquela cruz. Ele salvou a mim e salvou a você naquela cruz. Ele pagou pelos meus e pelos seus pecados naquela cruz. Não temos dívida. Não temos nenhuma dívida com o Pai. Não temos nenhuma dívida com o Deus eterno. Nenhuma dívida, porque a nossa dívida foi paga por Jesus. Era uma dívida impagável, não tinha como a gente pagar. A Bíblia diz que nem todo ouro, nem toda a prata desse mundo seriam suficientes para pagar por uma alma só. Por uma alma só. Se todo ouro e prata desse mundo não pode pagar por uma alma sequer, como poderíamos pagar a dívida do pecado que nós cometemos? Então Jesus foi lá e pagou por nós, com o seu sangue precioso. E o que a gente vai retribuir? O que a gente vai fazer depois de tudo isso que nós ouvimos, depois de tudo que o Senhor Jesus fez por nós? Qual será a nossa retribuição? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? 13. O que eu vou fazer? Pode mudar para nós? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O cálice da salvação. Eu vou aceitar. Eu vou tomar desse cálice. Esse cálice é o sangue de Jesus. O cálice da salvação é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Beberemos do seu sofrimento. Aceitaremos carregar também a nossa própria cruz. Dizer não ao mundo todos os dias. Dizer não às ofertas do diabo todos os dias. Renunciar nossas próprias vidas. Morrer para esse mundo e viver para Deus. Beberei do cálice da salvação, tomarei do cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pode ir mais um. Verso 14. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. O que a gente vai pagar agora? Que voto é esse agora? Quando eu fui liberto por Jesus, após ter sido salvo, na sequência eu fui liberto. Na salvação fui liberto do pecado. Na sequência fui liberto de vícios. Então eu disse para o Senhor, daqui por diante, eu vou falar do seu amor o resto da minha vida. Esse é o meu voto. E eu pagarei o meu voto até o fim da minha vida sobre essa terra. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Viverei uma vida diferente, porque o Senhor me alcançou. Ele alcançou você. Viva uma vida diferente. Você não é mais aquela velha criatura, irmão. Você não é mais aquela velha criatura, irmã. Embora algumas vezes tenha alguns indícios dela em você, embora algumas vezes haja alguns indícios desta velha vida em mim,
porque nós ainda estamos, num tabernáculo que é de natureza pecaminosa. Esse corpo é de natureza pecaminosa, então nós ainda estamos nesse corpo da natureza pecaminosa, e algumas vezes damos umas deslizadas, e a velha criatura dá uma ressurgida, mas ela está morta, ela não tem mais poder de voltar a todo vapor e dominar outra vez, porque Cristo nos fez nele uma nova criatura. Então as coisas velhas já eram, aquela velha vida acabou, agora é uma nova vida. Então viva na presença de Deus, vivamos na presença do Senhor, vivamos para adorá-lo, para exaltá-lo na terra, vivamos para que os outros do mundo olhem para nós e digam: que diferente está essa pessoa, não a reconheço mais. Não era esse, aquele que era assim, que era assado, e que fazia, então o que aconteceu com ele? Agora ele é crente. Está se escondendo debaixo de uma Bíblia? Deixa falarem, tudo isso glorifica a Deus, exalta o nome do Senhor, pois a cruz de Cristo nos trouxe a salvação. Cruz era maldição, era uma morte maldita, Jesus se fez maldito por nós. Honremos o seu grandioso feito, honremos o grandioso feito de Jesus, porque ele se fez maldito por nós. Ele levou a maldição que estava sobre as nossas vidas naquela cruz, ele levou as nossas enfermidades, ele levou as nossas dores, ele levou todo o mal embora, e nos deu uma vida nova. Honre isso, honremos, nos dediquemos à obra, nos dediquemos às coisas de Deus, nos dediquemos a vivermos em harmonia, nos dediquemos em vivermos em amor, nos dediquemos a perdoar os nossos semelhantes, a amar nosso próximo, nos dediquemos a nos ajudar mutuamente, nos dediquemos, nos juntemos, nos unamos a viver uma vida juntos, glorificando e exaltando o nome do Senhor como igreja, porque aqui está o corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo. Essa igreja é o corpo de Jesus. Eu, você, somos os membros deste corpo. Honre a cabeça, que é Cristo Jesus, o Salvador. Amém, amém, aleluia. Eu queria chamar os oficiais da ceia essa noite, venham para frente, permaneçamos na meditação do que a gente ouviu aqui. Pela manhã, enquanto eles vão se preparando, pela manhã aqui na escola bíblica, nós tivemos uma aula na carta de Tiago, e essa aula falou sobre a maledicência. Maledicência, sabe o que é isso? Falar mal dos outros, falar mal de irmãos, prejudicar falando mal de outras pessoas. E a palavra de Deus estava nos exortando de manhã, nos advertindo a olharmos para a Bíblia, a termos uma vida, de olhar focado na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina a amar, a perdoar, a fazer o bem e a nunca julgar. Então, enquanto estivermos olhando para a palavra de Deus, aprenderemos a não julgar mais, a não falar mais mal de ninguém. Porque isso é uma coisa que está no cotidiano de todos os seres humanos na terra. Falar mal dos outros, julgar, acusar. E nós vimos pela manhã que, quando a gente faz isso, nós nos associamos ao diabo. Nos associamos ao diabo. Por quê? Porque estamos causando divisão, intrigas. E quando nós acusamos, nos colocamos igual a ele, porque ele é o acusador. E quando julgamos, nós usurpamos o direito de Deus. Deus é o juiz. E quando nós julgamos, nós estamos tomando isso dele e dizemos: nós somos os juízes. Então olha só o mal que nós fazemos. E não é assim que deve ser. Então aprendamos a pôr freios em nossas línguas. E não falar mal uns dos outros. Porque Cristo morreu por todos nós. E nós somos membros do mesmo corpo.
Amém? Fale bem. Ame. Não, mas eu estou certo. Não tem quem está certo, quem está errado quando alguém está falando de outra pessoa. O juiz é Deus. Ore pela pessoa. Clame por ela. Se puder ajudar, ajude. Tente ajudar. Se não puder, ore, mas não julgue, porque juiz é o Senhor. Não acuse, porque o acusador é o diabo. Tá certo? Amém? Estamos aqui? Aleluia. Valorizar a cruz, valorizar o sacrifício, é isso que eu e você devemos fazer durante todo o período de vida que nos resta sobre essa terra. E olha que não falta muito para terminar. Então, conserta a casa, porque o dono dela vai voltar. Amém? Quando ele voltar, ele quer ver ela preparada e adornada para ele. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11. Verso 23 em diante. Já te devolvo, tá? A pastora Fátima vai fazer a leitura. Acompanhe. Amém. Acompanhem comigo, amados irmãos. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos nos preparar para esse momento. Embora desde o começo do culto, a gente está sendo preparado, né, para participar. Mas agora, esteja aí você, em particular com Deus, falando com Ele, se apresentando a Ele. Ore, peça perdão. Sinta-se digno. Sentir-se digno para tomar da ceia do Senhor é você discernir o corpo de Jesus. Ou seja, eu creio de todo o meu coração que Ele se entregou para a minha salvação, para me salvar, para me curar, para me restaurar. Senhor, perdoa-me dos meus pecados e permita que eu participe deste momento, Pai, de anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos todos nós. Estamos nós aqui. Oremos. Pai Celestial, apresento a Ti com a igreja, Pai, com os líderes, este pão, o pão sem fermento, que representa a vida de Jesus, o corpo de Jesus, sem pecado. Apresentamos agora este pão, para que ele, Senhor, venha simbolizar o corpo de Cristo Jesus, que foi entregue na cruz para a nossa salvação. Ao comermos desse pão, estaremos todos anunciando a sua morte, até que ele venha. Amém. Diga amém. Aleluia. Vamos servir. Como pedir coroas ao rei que da sua glória
Enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão e disse, partiu, tomou o pão e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Em memória de Jesus e do seu sacrifício. Vamos comer juntos desse pão. Deus meu, por que me abandonaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele disse isso para que se cumprissem as escrituras a seu respeito. Mas ele bem sabia que era necessário ser abandonado naquela cruz para o resgate das nossas almas. Ele foi abandonado por um momento, mas ressurgiu no terceiro dia, ressuscitou, e está vivo, está sentado à direita do Pai, e vai voltar outra vez, para tudo aquilo que lhe pertence, seja levado pelos anjos até Ele, para que Ele os leve ao Pai na eternidade. Aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado, Salvador, pelo teu sacrifício, pela tua morte para nos salvar. Aleluia. Aleluia. Oremos. Nosso Pai eterno, todo-poderoso, nosso Pai que está acima dos céus, teu nome é santificado aqui, Senhor. Teu nome é bendito aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. Venha, Senhor, o teu reino a nós, a tua vontade, Senhor, venha a ser feita por cada um de nós. Ó todo-poderoso Deus, te apresentamos o cálice, te apresentamos o suco da vide, para que agora, Senhor, ele venha a representar o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Simbólico, Senhor, o simbolismo do seu sangue, Pai, no suco da vide, derramado, cada gota de seu sangue, para nos salvar, para perdão dos nossos pecados, que ao beber dele, Senhor, mais uma vez, anunciemos a morte do Cristo, do Jesus, o Filho teu, nosso Salvador. Amém. Aleluia. Vamos servir.
Logo após eles comerem do pão e anunciarem a morte de Jesus pelo pão, em seguida, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. O sangue derramado no Calvário, sangue inocente, sangue de um homem sem pecado, o sangue que tem poder, porque não havia pecado nele, poder de perdoar os pecados, e os nossos pecados assim foram perdoados, através de seu sangue. Obrigado, Senhor Jesus. Bebemos deste cálice hoje, bebemos do seu sangue, declarando, Pai, que Tu és o nosso Salvador, Jesus, que Tu és o nosso Redentor, e pelo Teu sangue nós somos perdoados. Vamos beber dele todos nós. Ai, glórias ao Teu nome, Jesus. Glórias ao Teu nome. Aleluia. Obrigado, soberano. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Obrigado pela redenção. Obrigado pela remissão dos nossos pecados. Obrigado porque o Senhor tomou o nosso lugar naquela cruz para nos salvar. Obrigado, soberano. Obrigado, Rei da Glória. Obrigado, Pai da eternidade. Obrigado, Príncipe da paz. Obrigado, Deus forte, nosso conselheiro. Obrigado, Deus de amor, Deus de justiça e paz. Obrigado, aleluias. Aleluias.
a Ti, Jesus. Cante mais uma vez, alvo mais que a neve. Todos. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Cante, cante. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Obrigado, obrigado por mais um culto tão especial, tão cheio da Tua presença, tão cheio do Teu amor e do Teu perdão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu queria nesse momento pedir para que você ficasse de pé. Eu não sei se todos aqui já são convertidos no sentido de terem confessado já Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Porque a Bíblia diz em Romanos, lá no capítulo 10, o seguinte: no verso 9, verso 8, mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está na sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos pregando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, é o Senhor, e crer em seu coração que o Pai o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Então, se há entre nós alguém que ainda não tenha confessado a Jesus publicamente, nesse momento, eu convido você a fazer essa oração de confissão. Primeiro eu pergunto se você quer se manifestar levantando a sua mão. Se há alguém entre nós que quer confessar Jesus publicamente, só levante a sua mão. Não vai precisar vir aqui à frente, só levante. Se você fica um pouco constrangido, vão todo mundo olhar para mim, porque a gente sabe que às vezes a gente fica um pouco assim. Então, você vai repetir essa oração em voz audível, para que quem esteja próximo de você ouça você orando. Amém? O restante da igreja, apenas em silêncio, interceda. Então, se você quer confessar Jesus publicamente essa noite,
Faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu neste momento estou aqui para declarar com a minha boca que eu creio em meu coração que Jesus Cristo é o meu Salvador. Eu declaro com a minha boca que me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida a Jesus Cristo. Faço isso para a minha salvação, porque eu vi que a tua palavra requer a minha confissão. Portanto, eu confesso: Jesus é o Senhor da minha vida. Amém? Todos podem dizer amém? Glória a Deus. Quem tenha feito essa oração, depois me procura e a gente vai conversar um pouquinho. Quem ainda não for batizado, já entregou a vida para Jesus, tenha sido hoje ou outro dia, precisa descer as águas. É um mandamento de Jesus, é uma ordenança de Jesus para participar da ceia. Então, a qualquer momento que você queira, você pode fazê-lo. Não há nada que o impeça, uma vez que você crê no seu coração que Jesus é o Senhor. Uma vez que você tenha confessado, absolutamente nada o impede. Quando eu digo nada, é nada mesmo. Impede você de descer as águas, após ter crido e confessado que Jesus é o Senhor da tua vida. Então, me procure, ou no término do culto, no decorrer da semana, entre em contato comigo, venha falar comigo, ou com o presbítero Carlos, que é, o oficial da igreja, que depois tem uma aula com quem vai se batizar e ele explica bastante coisas, tira todas as dúvidas acerca do batismo, para que você possa descer as águas. E aí na sequência, nós marcamos aí um domingo para você descer as águas. Se você não quer descer as águas, publicamente assim, em frente, eu tenho vergonha, a gente marca um momento fora do culto e fazemos o seu batismo com 2 ou 3 testemunhas. Embora não precise de testemunha, porque o etíope, ele foi batizado por Filipe sem nenhuma testemunha. Apenas o Pai, o Filho e o Espírito estavam lá com Filipe, testemunhando daquele momento. Tá bom? Deus abençoe. A pastora Fátima vai fazer as considerações finais. Pode se sentar. Dá lugar para Deus. É assim que funciona. Deus restaura. Ainda que a gente chegue os cacos aqui, Ele junta os pedaços e te refaz como um vaso nas mãos do oleiro. Dia 16/3, às 18h30, vai ter um bate-papo com as mulheres. E a diaconisa Renata está convidando todas as mulheres, assim como eu endosso convite, para que estejam todas aqui para um bate-papo muito descontraído, para a gente falar sobre um assunto que tem pegado muitas mulheres de calça curta muitas vezes, como utilizarmos as redes sociais. O assunto vai ser sobre a mulher cristã e as redes sociais. Hoje precisa ter até orientações, irmãos, sobre isso também, porque as redes sociais muitas vezes é uma armadilha para nós, mulheres cristãs, e nós precisamos ter uma orientação da parte de Deus para saber até onde nós podemos ir, porque tudo tem os seus limites, e o Espírito Santo também nos incomoda para certas coisas, mas a gente tem que constantemente vigiar, para a gente não entrar muito profundo nessa questão das redes sociais. Estão convidadas então, dia 16/3, às 18h30, todas as mulheres casadas, menos as jovens e as adolescentes, diaconisa? Bom?
quando for culto de mulheres, todas as mulheres, inclusive as jovens, adolescentes, todas têm que estar aqui mesmo. Porque todas precisam ser orientadas, inclusive desde a mais novinha mesmo, para que você venha a ser uma mulher de Deus, que honre ao Senhor, que seja louvada, assim como a mulher virtuosa, em Provérbios 31, em nome de Jesus. E aprendendo com Deus, que a gente se torna, né, alguém que venha louvar realmente ao Senhor. Vamos colocar de pé neste momento. Deve estar aí os dias de culto, para quem não sabe, as quartas às 8. A segunda-feira vai ter oração às 7h30. Às quintas-feiras estamos tendo aula de discipulado, tem sido uma bênção. Ainda dá tempo, de quem não entrou ainda, dá tempo. Nós estamos na 3ª lição, está sendo uma bênção muito edificante, um mini culto. Lá no discipulado tem acontecido, glória a Deus. Então, que se você sente no teu coração de aprender um pouco mais da palavra de Deus, as portas estão abertas, assim como para a teologia também, o mesmo horário, às quintas-feiras, às 8h da noite. Na sexta-feira o culto, e nos domingos pela manhã, para quem não conhece, a escola bíblica dominical é uma bênção, irmãos. Tem para adulto, tem para criança, tem para adolescente, tem para jovem, tem uma linguagem para cada faixa etária, mas a palavra de Deus sendo a mesma, tá bom? Então, estamos aqui às 10h da manhã, está sendo uma bênção. Eu queria convidar você que não está vindo ainda a vir. O pastor até preparou umas 2 apostilas a mais aí, não sei se ainda dá tempo de participar. Tem uma aula só? Ah, tá, uma revista, mas ainda tem bastante aula, né? Ainda tem 5 aulas, dá tempo de você participar. Cristo te chama para te encher de conhecimento, em nome de Jesus. Vamos levantar nossas mãos aos céus, vamos agradecer ao Senhor. Pai querido e amado, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que ocorreu aqui neste recinto, ó Deus, onde nós, ó Deus, mergulhados numa atmosfera de adoração, numa atmosfera, Senhor, onde o Senhor se faz presente, e nós sentimos a Tua presença, Pai, e podemos entregar, Senhor, com um coração sincero e cheio de gratidão, Pai, louvores e honras ao Senhor. Que o Senhor venha, Pai amado, cuidar de nós, cuidar do Teu povo, Senhor, nesta semana, Jesus. Nos dá discernimento, nos dá sabedoria pelo Espírito Santo, para que nós, ó Deus, venhamos, ó Deus, te honrar, louvando o Teu nome, Senhor Deus, onde quer que os nossos pés estejam, Pai. Que, aliás, os nossos pés estejam sempre a anunciar as boas novas, sejam por palavras, ou seja por atitudes, que as boas novas sejam, Senhor Deus, oh Pai, sabidas para todos aqueles que ainda não te conhecem através das nossas vidas. Oh Pai, que o Senhor venha usar, Senhor Jesus, o Teu povo ainda sobre esta terra. Aviva, Senhor Deus, esta obra, Pai, para que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, fazer o Teu querer e a Tua vontade, encorajados pelo Teu Espírito Santo, lançando por terra toda vergonha e toda timidez, para ver, Senhor Deus, o Teu operar e o Teu agir, Pai, onde nós estamos, Deus, em nome de Jesus. Nos leva debaixo da Tua paz, da Tua segurança, porque nós sabemos, Senhor, que existe uma ordem dada por Ti, Senhor Jesus, a todos os anjos, para de igual maneira, Senhor, proteger os Teus filhos sobre esta terra. Guarda, Senhor, assim como o Senhor tem guardado a entrada e a saída. Guarda o retorno dos Teus filhos de volta para casa, Senhor, e nos dá o descanso, Senhor, que só o Senhor pode nos dar, através da Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, queridos. Não se esqueçam que nós estamos aí, né, nos preparando para um acampamento em setembro, hein? Não vamos esquecer disso. Então vai ser nos dias 22. Quem lembra aí a data certinha? Oi? Tem aqui na tela no acampamento? Põe pra gente aí.
setembro nós vamos estar indo numa sexta-feira à noite, saindo daqui à igreja, né, no ônibus, nos carros, para Suzano. É aqui pertinho, Suzano, uma horinha e pouco, para um hotel fazenda, do dia 20 ao dia 22, tá? Saída no dia 20 à noite, volta no dia 22 à noite. Então, um hotel fazenda fantástico, maravilhoso, com muito verde, com piscinas, com quadra de jogos, campo de futebol, monte para a gente orar, né, playground para as crianças, um lugar maravilhoso e, melhor ainda, um chalé para cada família, né? Nada todo mundo junto, cada um lá, o casal fica junto no chalé, o pai, a mãe, se os filhos quiserem ficar junto, fica, senão os filhos vão lá com os jovens ficam lá na bagunça que eles gostam, né? Mas o restante tem aí a privacidade de ficar no seu próprio chalé, um lugar lindo, maravilhoso, chalés muito bem equipados, tá? Um lugar muito bom, e eu conto com a presença de todos vocês. As refeições, baita de um espação lá, para todo mundo sentar, mesa para todo mundo, né? Uma mesona farta para você se servir no café da manhã. É um café da manhã caprichado, quem já foi sabe, né? E depois o almoço, meu Deus do céu, são 4 refeições diárias, coisa boa demais. As mulheres se sentem rainhas nesses dias e princesas sendo servidas, né? Então preparem-se para essa data, não é nada absurdo, é R$180 a diária, tá certo? R$180. O ônibus, como sempre, a gente vai fazer umas 2 festas aí, levanta o valor do ônibus para ficar mais em conta para todo mundo se ajuda, faz uma festa, a gente junta o dinheiro e a gente paga o ônibus, tá certo? E aí, põe o seu nome, dá o seu nome lá para Diaconisa Elma, dá o seu nome, né, para ela lá, fala, a Diaconisa Elma, ela tá lá na cantina, tá? Fala, eu quero pôr meu nome lá, já coloca, pra gente tem que levar 60 pessoas no mínimo, e eu gostaria de levar todos dessa vez, então se prepara. Então, veja os valores com ela, 180 é a partir de 12 anos, tá? Então, crianças acho que até 5 anos não paga, de 6 a 9 paga 75%, não, de 6 a 9 paga 50%, de 9 a 11 paga 75%, e de 12 paga o 180 integral, tá? Já dá para ir pagando, para chegar lá não ter problema, você ficar tranquilo, só esperar, pegar a malinha e a gente prosseguir para essa viagem gostosa aí, que todos os anos que são possíveis a gente tem feito, ok? Amém? Um amém de quem vai? Amém. Olha aí, bastante gente. Um amém de quem tem intenção de ir. Todo mundo vai então, glória a Deus, aleluia, amém? Então estenda suas mãos, que o amor do nosso Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão do Santo Espírito seja com todos vocês, desde agora e para todos sempre, e a igreja de Cristo diga um amém. Se Deus é por nós, agindo Ele é o nosso pastor, amém.